Olá, cá estou eu de volta aqui no canal Axiomas da História para falar de História! Hoje seguimos com o tema O Antigo Regime, que engloba a ascensão dos reis absolutistas e o mercantilismo. Tema das aulas remotas voltadas para os 7º e 8º anos do ensino fundamental e para os 1º e 2º anos do ensino médio. Mas trata-se de um tema aberto a quem quiser exercitar o conhecimento e aprender sobre a formação da nossa sociedade através dos fatos históricos mais relevantes. E antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal Axiomas da História e compartilhe essa partícula de conhecimento. E sem bolodórios, vamos começar! Antigo Regime, período moderno 1453 a 1789. O Antigo Regime é o período em que os reis europeus tornaram-se absolutistas e a sociedade ainda estava hierarquizada de forma distinta em clero, nobres e o povão, onde se inclui os burgueses, camponeses, servos, artesãos e pessoas livres. O Antigo Regime foi resultante do processo de centralização política das monarquias nacionais europeias, iniciado ainda no século XIII, quando surgiu Portugal, a primeira monarquia nacional absolutista do Ocidente. O absolutismo foi um sistema político da Idade Moderna, caracterizado principalmente pela ausência de divisão dos poderes, ou seja, ainda não havia o poder legislativo, executivo e judiciário, pensados pelo filósofo Charles de Montesquieu, publicados em sua obra O Espírito das Leis, em 1748. Então dizemos que o poder estava concentrado no Estado e pela política econômica mercantilista. Entendamos o que foi o mercantilismo. Mercantilismo foi um conjunto de práticas ou regras econômicas desenvolvida pelos reis na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Essas práticas se originaram das diversas medidas econômicas tendentes a unificar o mercado interno e foram criadas de acordo com o interesse dos estados modernos. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia e teve como finalidade a formação e fortalecimento dos estados ou monarquias nacionais modernas. As principais características do mercantilismo eram a balança comercial favorável, quando um estado exporta mais e importa menos produtos, o pacto colonial, quando o Estado deveria promover a colonização de novos territórios e o monopólio desses para garantir o acesso a matérias-primas e o escoamento de produtos manufaturados, ou seja, a colônia deveria servir matéria-prima para a metrópole, que por sua vez era a única que poderia vender ou autorizar a venda de produtos manufaturados para a colônia. O protecionismo, quando o Estado interferia na economia, implantando novas indústrias manufatureiras protegidas pelo aumento dos direitos alfandegários sobre as importações, controlando os consumos internos de determinados produtos e melhorando as infraestruturas. Em outras palavras, os impostos dos produtos importados seriam superiores aos impostos da produção local. O metalismo, quando a riqueza de uma nação era medida pela sua capacidade de acumular metais preciosos, ouro e prata. De acordo com William Hunt, isso se explica porque a Europa passava por uma grave escassez de ouro e prata e não tinha dinheiro suficiente para atender o volume crescente do comércio. Ou seja, tudo era trocado por ouro e prata.
Em suma, o mercantilismo é um conjunto de ideias econômicas que considera a prosperidade de um Estado a partir do capital, riquezas que esse possa ter. E essa riqueza ou capital era proveniente do comércio exterior, o que permite a venda do excedente da produção. Assim, o Estado desempenha um papel primordial no desenvolvimento da riqueza nacional ao adotar políticas protecionistas, barreiras tarifárias e medidas de apoio à exportação. Então, vamos pensar um pouco. Numa monarquia absolutista, nacional ou moderna, o rei era o senhor absoluto de tudo e tinha com seus súditos uma relação marcada pelo princípio da fidelidade. Todos, sem exceção, deviam obediência e respeito a ele, o rei, e seus representantes. A vontade do soberano estava acima de qualquer um. Um rei não barganha a lealdade que cada súdito já deve a ele. Sem lealdade, não existe um reino, não existe nada. Isso quer dizer, é claro, que questionar publicamente o desejo do monarca ou de seus agentes poderia ser considerado por si só um crime passível de punição severa. Somente o rei seria capaz de tomar atitudes para fortalecimento do comércio, que por sua vez tornara-se a base da riqueza. Por quê? Antes, na Idade Média, a base da riqueza era a terra que não poderia ser vendida, mas sim doada ou cedida entre os guerreiros mais destacados, entre a classe nobre. O representante máximo do absolutismo foi o monarca francês Luís XIV, de 1638 a 1715, conhecido como o Rei Sol e dono da famosa frase "O Estado sou eu". Durante seu reinado, ele concedeu prêmios em dinheiro e incentivos fiscais para os burgueses, a fim de favorecer as manufaturas. Também distribuiu favores, pensões e empregos aos nobres na corte de Versalhes, a sede do reino francês, a fim de diminuir a influência e interferência deles no governo. Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer um panorama da Europa no final da Idade Média para exemplificar melhor o que foi o antigo regime e entender esse processo histórico que aconteceu no período chamado moderno. Na Europa da Alta Idade Média, século XIII ao XV, o comércio estava se despontando cada vez mais desde o surgimento das feiras medievais. A burguesia, classe emergente, dedicada ao comércio, desejava aumentar seus lucros e expandir as rotas comerciais que, por sua vez, esbarravam nas jurisdições dos senhores feudais. Devemos destacar que, embora nesse período as cidades europeias já voltavam a ser centros comerciais importantes, ainda havia os feudos e o poder estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Esses senhores de origem guerreira literalmente mandavam em tudo no feudo, aplicavam as leis e a justiça, cobravam impostos do terceiro estado, classe em que a burguesia se inseria. Os senhores feudais deviam obediência e fidelidade ao rei, porém, em seu feudo, ele era a autoridade máxima, podendo cobrar os impostos quantas vezes quisessem e criar novos impostos, o que prejudicava os negócios dos burgueses, pois os burgos, as cidades medievais, ficavam nas terras dos feudos. A burguesia, apesar de rica, pertencia ao terceiro estado, ou estamento, ou ordem. Não tinha poderes políticos, mas era obrigada a pagar os impostos. No entanto, burgueses ricos passaram a ter grande influência junto aos reis, que por sua vez queriam fortalecer seu poder político em relação aos senhores feudais e à igreja. Para isso precisavam de dinheiro.
mas do dinheiro da burguesia, é claro, porque eles eram os únicos ali que estavam ganhando muito com o comércio. Outro grande problema que atrapalhava os negócios dos burgueses era a falta de estradas, vias seguras que pudessem facilitar o transporte dos produtos dentro e fora da Europa. Também faltavam leis, moedas, pesos, medidas e exército nacional. Cada feudo tinha a sua própria moeda, leis internas e exército particular. Farei um vídeo dedicado ao feudalismo para exemplificar melhor essa questão. A Igreja Católica era a única que existia até o início do século XVI. Era uma instituição muito poderosa e via com maus olhos a burguesia com sua crescente riqueza. Ela condenava o enriquecimento e a cobrança de juros vindos do comércio. Na verdade, ela estava morrendo de medo da burguesia rica, pois percebia a ameaça que sua riqueza e influência junto aos reis poderiam representar. Por outro lado, os reis viam a igreja como um entrave aos seus interesses, uma vez que ela era a ponte entre o mundo terreno e o espiritual, e através de seus dogmas condenava qualquer um à excomunhão e ao inferno, inclusive os reis que a enfrentasse. Além de tudo, muitos reis queriam aumentar seu poder, mas não tinham o poder do Batman. A riqueza. Lembrem-se que o Batman, um super-herói morcego, que não tem poderes extraordinários, ele não tem visão de raio-x, ele não solta raios das suas mãos, mas ele é rico. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. Ele tem o poder do dinheiro. Gosto de fazer a analogia desse super-herói com os burgueses, apesar de não ter nada a ver o contexto de um com o outro, pois os burgueses não tinham o poder político, não possuíam poder de decisão ou direitos políticos, mas eram ricos, portanto, tinham o poder do Batman. Batman, Batman. Isso eles tinham. E os reis também queriam esse poder. Perceberam a parceria que poderia rolar entre burgueses e os reis? A burguesia queria diminuir a influência dos senhores feudais, desejava estradas trafegáveis, leis e moedas nacionais e um exército poderoso do rei para dar segurança ao trânsito de mercadores. Por outro lado, o rei precisava de capital para colocar em prática seus interesses absolutistas, capital que somente a burguesia poderia oferecer. E os nobres? Como eles viam os burgueses e sua influência junto aos reis? Temos de voltar nas consequências provocadas pelas cruzadas, as guerras religiosas organizadas pela Igreja Católica contra os muçulmanos no final do século XI e no século XII. Acontece que muitos reis, nobres e servos foram lutar em nome de Deus e da Igreja nessas guerras. Também foram em nome de seus próprios interesses. Mas no final das inúmeras cruzadas, muita coisa mudou na Europa. As cidades e o comércio ressurgiram e com isso surgiu também a burguesia, mas muitos nobres e senhores feudais que conseguiram retornar para a Europa se viram muitas vezes em situação complicada, pois seus feudos, quando não estavam abandonados, ficaram nas mãos de suas mulheres e de poucos servos. Muitos desses servos haviam se debandado das terras, faltavam sementes e mão de obra para o plantio. Muitos dos guerreiros desses senhores feudais haviam morrido nas cruzadas, outros passaram a se dedicar ao comércio ou a prestar serviços a outros nobres em melhor situação. Para não prolongarmos mais, os nobres precisavam continuar com suas terras e prestígios, e o único capaz de proporcionar isso eram os reis.
A igreja, após as cruzadas, apesar de fortalecida, precisava da segurança de um exército forte e poderoso, pois a maioria de seus guerreiros também haviam sucumbido nas cruzadas. Perceberam como o rei, forte, poderoso e absoluto, atenderia às necessidades da burguesia, dos nobres e da igreja. Assim surgiram os reis absolutistas. É claro que, corroborando com esses interesses, apareceram vários filósofos que justificavam o poder dos reis e, mais que isso, a existência de um Estado forte e poderoso que estivesse acima de qualquer súdito. Um dos mais famosos foi Nicolau Maquiavel, ou Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Italiano de Florença, nasceu em 3 de maio de 1469 e faleceu em 21 de junho de 1527. Foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata, músico do período renascentista e fundador do pensamento e da ciência política moderna. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, em que trata de abordagens teóricas sobre como o Estado e o governo realmente deveriam ser. Maquiavel foi o filho de um jurista e tesoureiro muito influente que era ligado às mais ilustres famílias de Florença. Viveu durante o governo de Lourenço de Médici na República Florentina e era dono de um caráter realista e patriota interessado pelos problemas de seu tempo. Ele participou ativamente da política de Florença e, com 29 anos, tornou-se secretário da segunda chancelaria durante o governo de Piero Soderin. No cargo de chancelaria, desempenhou, dentre outras funções, resoluções de questões militares de ordem interna, redigia documentos oficiais, realizou algumas missões diplomáticas envolvendo a França, a Alemanha, os Estados Papais e diversas cidades italianas. Devemos lembrar que a Itália, nesse período, não era um Estado moderno unificado, o que só ocorreu no século XIX. Ela era formada por um aglomerado de cidades-estados, ducados e papados. De 1502 a 1503, Maquiavel foi embaixador junto ao inescrupuloso estadista, capitão das forças papais, outro cargo político de grande relevância. A atuação nesse cargo e como secretário da segunda chancelaria levou Maquiavel a observar práticas políticas e o comportamento de grandes nomes da época. E a partir dessa experiência, retirou alguns postulados para sua obra O Príncipe, escrita em 1513. Na ocasião, os Médici retomaram o governo de Florença, perdido em 1494, e Maquiavel foi destituído de seu cargo, exilando-se por 8 anos, durante os quais escreveu a maior parte de sua obra. Neste livro, Maquiavel faz uma análise da política na República Romana, a partir da leitura de autores da Antiguidade Clássica, como Tito Livio, e procurou nas experiências políticas do passado, juntamente com a sua experiência política, formas de como um governante deveria agir. Trata-se de um manual cuja finalidade é dar conselhos de como conseguir e manter o poder e de como um governante, que não é necessariamente um príncipe, deveria governar. Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna e foi o primeiro a secularizar a política, ou seja, separar a religião, a ética e a moral da política. Utilizando o método da observação, ele afirmou: "Minha teoria veio da prática." Para ele, era fundamental e imprescindível um governante ter a virtude, que seria uma forma de manter a paz e a estabilidade do principado ou governo. Sendo assim, o governante deveria ter qualidades como inteligente, violento, imprescindível, amável e por aí vai. Dentre os conselhos de Maquiavel para um rei manter o poder estavam:
cometer o belo crime, não confiscar bens dos familiares, possuir um exército nacional, ter bons conselheiros, mas decidir sozinho, dar a palavra, mas só manter se ela o beneficiar, dividir para governar, semeando a discórdia entre os grandes, com o objetivo de enfraquecê-los, praticar a guerra mesmo em tempo de paz. Em suma, Maquiavel defendeu que o Estado, para atingir os seus objetivos, não deveria medir esforços, pois os fins justificam os meios. Agora, vamos falar um pouco de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra em abril de 1588 e faleceu em dezembro de 1679. Matemático de formação, se destacou principalmente na política e na filosofia, tornando-se um dos teóricos mais radicais do absolutismo. Em sua principal obra, O Leviatã, publicada em abril de 1651, Hobbes explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. Ele defendeu a tese de que o homem era o lobo do homem, ou seja, afirmou que os seres humanos nasciam ruins e egoístas por natureza, e que o mundo não satisfaz todas as suas necessidades. Assim sendo, o ser humano busca satisfazer suas necessidades através do domínio sobre o outro, pelo uso da força e da astúcia que gera, segundo Hobbes, um estado permanente de guerra de todos contra todos. Daí a justificativa para a existência de um Estado forte e controlador para evitar a existência desse estado caótico e destrutivo da humanidade. Ele propôs o pacto político ou pacto social, onde afirmou que para a humanidade viver em harmonia, ela deveria abdicar de seus direitos, transferindo-os a um soberano. Por sua vez, esse soberano, cujo papel era conter o ímpeto do homem em seu estado de natureza, teria o poder para organizar a sociedade, distribuindo os recursos de acordo com as possibilidades e necessidades e garantindo a paz. Dessa forma, Hobbes legitimou a existência do poder real, afirmando que era através dele que as pessoas não viveriam em um cenário de caos e guerra. Uma vez que o contrato social fosse acordado e o poder centrado no rei, esse poderia tomar qualquer atitude para manter a ordem e a paz sem que fosse questionado. Nos dias de hoje, esse contrato social seria o voto do povo em seus candidatos aos cargos políticos. Porém, essa deve ser uma comparação cuidadosa, pois atualmente nossa forma de governo, assim como da maioria dos países democráticos, não permite que o governante seja um soberano supremo, pois ele está sujeito às leis como qualquer cidadão, ao contrário dos súditos dos reinos na época de Hobbes, que deviam obediência ao rei e seu séquito acima de tudo. Vamos conhecer agora os filósofos que defendiam o direito divino dos reis, Jacques Rousseau e Jean Bodin. Jean Bodin nasceu na França em 1530. Pertencia a uma rica família de comerciantes católicos. Inicialmente estudou em sua cidade natal e, quando jovem, foi viver no monastério Notre-Dame de Carme. E em 1545 foi estudar filosofia no convento Carmelitas de Grand Paris. Percebe-se que Jean Bodin recebeu grande influência católica na sua formação acadêmica e espiritual. Viveu no contexto da reforma religiosa e assistiu à perseguição da Igreja Católica a escritores considerados hereges. Em 1547 foi processado por heresia e, mesmo assim, foi liberado de seus votos monásticos graças à intervenção do bispo de Angers, sua cidade natal. O direito foi uma de suas formações acadêmicas a partir de 1550, o que deu a ele a base para escrever muitos tratados e teorias, dentre elas a teoria do direito divino.
Em sua carreira política, Jean Bodin fez parte do parlamento francês como advogado e conselheiro do rei. Em 1570, esteve a serviço de Carlos IX, perseguindo implacavelmente os farsantes do reino e, posteriormente, foi conselheiro do Duque de Anjou, irmão mais novo do rei. Em 1573, Bodin virou membro da corte de Henrique III, rei da Polônia e da França. No ano de 1581, acompanhou o rei Francisco II da França na negociação de seu casamento com Isabel da Inglaterra e em 1584 ele tornou-se conselheiro e procurador da coroa do rei de Navarra. Nota-se que a trajetória política de Jean Bodin, aqui destacada, e olha que não falei de todas, e o contexto político e religioso em que vivia, deu a ele larga experiência para desenvolver sua teoria do direito divino dos reis. Em 1576, Jean Bodin publica uma de suas obras mais notáveis, intitulada Six livres de la République, ou 6 livros da República, em que defendia a integridade da soberania monárquica e a necessidade da total concentração do poder nas mãos de um rei que deveria ter autoridade perpétua, ilimitada e jamais ser contestado. Para ele, o rei era o tutor do Estado e sua soberania vinha diretamente de Deus. O rei exercia um poder supremo separado das leis. Disse que a grande maioria do povo aceitava a doutrina do direito divino, pois acreditava-se que os reis operavam milagres. Isso ficou conhecido como a prática dos reis taumaturgos ou curandeiros, muito difundida em meio à população francesa na Idade Média. Toda aceitação depende do contexto político, religioso e cultural a que uma sociedade passa em seu tempo. Os reis taumaturgos merecem um vídeo à parte, pois sua origem remonta lá das civilizações clássicas e aí ficaria muito mais extenso esse vídeo aqui. Mas para quem tiver interesse, leia Os Reis Taumaturgos de Marc Bloch, historiador que estudou detalhadamente o tema, mostrando como as práticas dos reis taumaturgos ajudaram a consolidar o prestígio da monarquia na França. E por fim, vamos falar de Jacques Bossuet, defensor do direito divino e genuíno representante da Igreja Católica. Jacques Bossuet nasceu em Dijon, na França, em setembro de 1627 e faleceu em 1704. Filho de família rica e influente na política francesa, estudou nos melhores colégios e centros de cultura da França. Por influência de seu pai, Bénigne Bossuet, juiz do Tribunal Superior Provincial de Dijon e depois parlamentar na cidade de Metz, e de seu tio Claude Bossuet-Désiré, um renomado estudioso da escola jesuíta Collège de Goudran, Bossuet tornou-se bispo, teólogo, excelente orador, mestre das artes, estilista e um político forte defensor do absolutismo e do direito divino dos reis. Fez parte da corte do rei Luís XIV da França como orador e em suas teses, Bossuet envolvia política e religião, partindo do pressuposto que os reis tinham que possuir controle total da sociedade, pois o poder real era também o poder divino, uma vez que os monarcas representam Deus na terra, e possuía o direito divino de governar. Assim, se os reis representam Deus, eles não poderiam ser questionados quanto às suas práticas políticas. Quem se voltasse contra o rei estaria questionando as verdades de Deus. Resumindo, espera-se que vocês entendam o seguinte: o Antigo Regime foi o período que vai do início do século XVI até o século XVIII, 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Nesse período surgiram as monarquias nacionais, que basicamente são os países europeus dos dias atuais, com exceção da Itália e da Alemanha. No Antigo Regime, todo o poder estava concentrado nos reis, embora a sociedade ainda fosse estamental.
dividida em ordens. O clero, primeira ordem, os nobres, segunda ordem, e o restante da população, na qual estava incluída a burguesia, a terceira ordem, única que trabalhava e pagava os impostos. A teoria do direito divino serviu como um poderoso instrumento para dar fim ao costume medieval da Igreja interferir no governo dos monarcas, impondo o direito do Estado e abrindo caminho no futuro para a separação da Igreja do Estado. O absolutismo tem como características básicas a economia baseada na agricultura e no tráfego comercial, uma sociedade fortemente estratificada onde dominavam os grupos privilegiados, o poder absoluto do rei. O povo é considerado súdito, ou seja, possui apenas deveres, e o poder legitimado pelo direito divino de governar. Atenção! Em poucas palavras, o absolutismo é sinônimo de centralização, concentração do poder nas mãos de um líder, rei, monarca, príncipe, czar, kaiser, ou qualquer outro governante. A existência de um rei poderoso se justificava pela necessidade de fortalecimento das monarquias nacionais através do desenvolvimento do comércio e do acúmulo de capital, aplicados principalmente pelas regras mercantilistas. E, por fim, o mercantilismo foi o meio utilizado pelos reis para controlar o comércio, enriquecer as metrópoles e efetivar a colonização, principalmente da América da África. E assim concluímos mais uma videoaula. Deixe o seu joinha, se inscreva e compartilhe no canal Axiomas da História. O objetivo maior é fazer com que nossos alunos que estão em quarentena se sintam familiarizados com os temas trabalhados em sala de aula e com o professor, é claro. Possíveis dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail que deixarei na descrição desse vídeo. Muito obrigada e fiquem bem!